queremos novamente. Oh, Pai, eu quero juntamente com teus filhos amados que aqui estão, e todos que estão a nos ouvir e a cultuar a Ti também pelas redes sociais, e aqueles que poderão ver mais tarde, Senhor, o evento. Senhor, eu quero me arrepender juntamente com todas. Senhor, somos totalmente indignos de estar diante da Tua presença, diante da Tua glória, diante do Teu séquito santo, Senhor, diante do Teu glorioso Espírito Santo. Nós não merecemos a Tua graça, a Tua presença, não merecemos a Tua perdão, Senhor, não merecemos a Tua salvação. Somos totalmente, completamente indignos. Como trapos de imundícia, aqui nós estamos novamente, implorando, suplicamos, Senhor, pedimos, invocamos o Teu socorro, o socorro Teu, ó Pai, que está em Cristo Jesus, que este sangue glorioso que morreu por nós, para permitir, Senhor, que nós pudéssemos adentrar no Santo dos Santos, ó Pai, que este sangue, Pai, sobre todos nós, que alcance os nossos ouvidos espirituais, que alcance cada partícula da nossa existência, da nossa criação, e nos toque, e nos faça capazes de Te ouvir, de Te adorar, de Te honrar, de Te temer, de Te glorificar na beleza da Tua santidade, em espírito e em verdade, ó Pai. Pai, contempla-nos na baixa terra. Os dias são maus, Senhor, são pouco tempo nos resta para estar em pé diante da Tua presença, Senhor. Nos ajuda, permite-nos que possamos ser achados com o coração completamente quebrantado, humilhado, arrependido, sincero, temente diante da Tua grandeza e da Tua glória. Em nome de Jesus nós imploramos, Senhor, o sangue de Jesus sobre todos nós, para que assim o Teu nome seja honrado e seja glorificado, e Cristo Jesus seja adorado e honrado para sempre nas nossas vidas, em todas as áreas, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Ai, Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Nós chamamos Isaías, capítulo de número 6. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Amado Senhor. Oh, Senhor, Tu conheces os corações dos Teus filhos que aqui estão. Segundo a Tua vontade, Senhor, visita eles. Em nome de Jesus. Que o mal, Senhor, se encontrou alguma oportunidade para agir em qualquer um deles agora. Em nome de Jesus, eu clamo que o sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro de Deus venha sobre esta vida. Em nome de Jesus. Que todo mal seja agora destruído da mente, do corpo, do espírito, da alma. E que todos, em nome de Jesus, possam alcançar a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Isaías capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo no livro Isaías 6. Aliás, Isaías capítulo número 9. Do versículo 6 em diante. Aleluia. Na verdade eu vou ler do 1 em diante. Vamos ler todos juntos. Glória a Jesus. Aleluia. A santa, perfeita e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Amém. Shalom de Deus. Glória a Deus. Ele está vindo. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: contudo,
Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu, ai meu Deus, uma grande luz. Aleluia. Glória a Jesus. Ai, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a teu nome. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Aleluia. Glória a Deus. Fizeste crescer a nação e aumentastes a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia. Glória a Deus. Ai, Jesus. Aleluia. A carga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. O 6. Por que tudo isso aconteceu? E por que tudo isso há de acontecer? Por causa disso aqui. Glória a Jesus. Porque o menino nos nasceu. Glória a Jesus. Um filho nos foi dado. Glória a Jesus. E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glória a Deus. Aleluia. Ele venceu. Glória a Jesus. Ele já venceu. Aleluia. Nós sabemos o fim. Glória. A autoridade e o poder está sobre Jesus. E ninguém vai poder vencê-lo. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui e podemos ser postos em liberdade aqueles que verdadeiramente o amarem, que verdadeiramente forem sinceros. Ele mostrou que Ele tem poder, que Ele é forte o suficiente, que Ele é capaz o suficiente para entrar nas regiões de trevas exteriores e interiores. Ele vai às profundezas do abismo e lá a morte não pode pará-lo. A morte não pode segurá-lo lá no inferno, nas entranhas do inferno. Ele chega lá, mas ela não encontra uma culpa. Ela não encontra uma mentira na língua dele. Ela não encontra uma injustiça. Ela não encontra uma covardia. Ela não encontra nada de corrupção. O diabo olha para ele e não encontra culpa, não encontra erro, não encontra maldade, e ninguém pode parar ele. E ele se declara vitorioso. Deus o colocou sobre tudo e sobre todos, deu a ele um nome, sobre todo nome, e disse que sobre ele, diante dele, todo joelho se dobrará
Ele é fiel. Ele é fiel. Glória a Deus. E dentro da fidelidade de Deus, dentro da verdade dele, imutável, amados, não muda. Aleluia. Essa é a segurança que Deus quer trazer para nós. Veja que Deus, para criar tudo, Deus criou com a palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma, mas Deus disse: haja luz, e houve luz, e haja separação entre luz e trevas. Ele criou os luminares, ele separou a porção de água da terra. Ele deu ordem para que a terra produzisse seres viventes, e simplesmente ela produziu. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus tem poder. Glória. E quando ele cria o homem, pela sua palavra, nada existia, mas ele vai falando e tudo vai se transformando, tudo vai tomando forma. O que o Senhor quer trazer para nós agora? Preste atenção. Ele cria o homem, e o homem cai, e ali, no momento da queda, ele olha, e ele, como é um Deus justo, ele tem que julgar. A morte entra, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí então ele olha, e com muito amor ele prepara um sacrifício. E o primeiro sacrifício é oferecido ali, e Adão e Eva é vestido. E aquele sacrifício mostra algo para mim e para você, que eu sei que a maioria de nós entendemos. Ali aponta para Cristo Jesus, aponta para mim a tua libertação, para a nossa chance. Então Deus olha para o diabo, para a serpente, e diz ali, ele dá uma profecia, e diz que ele vai levantar do ventre da mulher, ele levantará uma semente. Esta semente, ela vai esmagar a cabeça de Satanás. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus. Ele diz que ele vai esmagar. Ele diz: olha, tu vai ferir o calcanhar dela, mas ela esmagará a tua cabeça. A cabeça é o comando do corpo. A cabeça é que dita as regras. A cabeça é que direciona. A cabeça é o governo. Aleluia. Glória a Deus. O diabo feriu só o calcanhar, mas Deus disse que Jesus, ele não iria ferir o calcanhar de Satanás apenas. Deus disse que Jesus iria ferir a cabeça, o governo, a autoridade, o comando iria pertencer ao governante maior chamado Jesus Cristo, a palavra fiel e verdadeira, o Filho de Deus. Ele é governante eterno de Deus. Ele prometeu. E agora eu quero que todos nós entendamos algo. O que o Senhor quer trazer para mim e para ti, Ele quer mostrar para nós que Ele é fiel. Ele quer dizer para mim e para ti sobre a sua lealdade. Deus é leal para com tudo que Ele diz, para com tudo que Ele fala, para com tudo que Ele promete. Deus, Ele não mente.
Ele não pode mentir. É por isso que se cumpriu na vida de Adão e Eva. A morte entrou e nós sofremos hoje. É por isso que perdemos nossos entes queridos. É por isso que existem as guerras dos cemitérios. Porque Deus disse que se houvesse o pecado, se houvesse a desobediência, se comesse o fruto, tocasse na árvore, então eles iriam morrer. E observe, nós apalpamos a morte, nós vemos ela diante dos nossos olhos. Hoje, este dia, a serva de Deus perdeu um ente querido. Ela vivenciou isso. Você vê, a palavra de Deus é fiel. Se Ele disse, vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus por isso. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque Tu és fiel. Observe o que está escrito sobre a lealdade de Deus, sobre a sua firmeza, sobre a certeza dele, a sua estabilidade. Deus é firme no que diz. Ele deixou escrito no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 11 e o 20. Porque nós lemos e começamos a ler em Isaías, o versículo 9. Porque tudo isso culmina com a palavra de Deus, com a fidelidade dele. Adão e Eva caem, mas aonde havia trevas, onde não havia mais vida, então a luz vem e traz a vida. E é isso que o Senhor está fazendo comigo e com você agora. Vida, esperança. Onde havia morte, Ele está trazendo saúde. Onde havia a dor do pecado, Ele está trazendo a alegria do Espírito de vida e de liberdade. A alegria do Espírito que Cristo Jesus sentia quando Ele estava na terra. Ele se alegrava no Espírito. Ele sentia a felicidade que independe de circunstâncias humanas, independe do que passamos. E por quê? Porque este Espírito que entra dentro dos eleitos de Deus faz com que eles entendam o que nós vamos ouvir aqui na palavra. Entendamos que Deus, Ele é leal, Ele é fiel, e Ele não vai mentir, Ele não pode mentir. Se Ele te disse algo, se Ele me disse algo, e nós sabemos que Ele disse, então Ele está querendo lembrar para mim e para você, custe o que custar, passe o tempo que passar, as palavras dele vão cumprir, a promessa vai se cumprir, assim como aconteceu lá com Adão e Eva, quando Deus disse, não coma, senão tu vai morrer. Eles comeram e morreram. Assim como Ele disse que um filho iria nos nascer e a autoridade estaria sobre ele, e este filho seria a semente que Deus disse lá em Gênesis 3, que iria esmagar a cabeça de Satanás e apontava para a libertação daqueles que crescem nesta semente. Esta palavra se cumpriu, vai cumprir tudo o que nós sabemos, o que nós já estamos ouvindo, estamos sendo avisados, informados divinamente. Glória a Deus. Por isso temos que manter-se firme, porque Ele é fiel e leal. Fiel e leal. Observe a fidelidade de Deus para contigo, para comigo, para com a sua criação. Ele diz assim, Hebreus capítulo 6, 11, ele fala, o nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo, aleluia,
até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Aleluia. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele. Oh, glória! E o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Porquanto há duas coisas que não podem ser mudadas. A respeito delas, Deus não pode mentir. Eu vou repetir. E a respeito delas, dessas duas coisas, uma delas é: Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Escute, ele disse que há uma esperança, há uma promessa, e a promessa é a vida eterna, a libertação do pecado para sempre, nunca mais. A injustiça, a mentira, o ódio, a impaciência, o desequilíbrio, as doenças, nunca mais. Nada desta terra que nos faz chorar e sofrer, que nos faz entristecer o coração de Deus. Nunca mais aquilo que me destrói e te destrói em forma de pecado, e que o diabo se utiliza disso para te humilhar e me humilhar diante de Deus e tentar provar para Deus que nós somos apenas hipócritas, somos apenas inimigos de Deus, falsos, somos apenas filhos de Lúcifer. O inimigo de Deus tenta sempre ter razão sobre isso, mas Deus está dizendo aqui que o dia está chegando e que aqueles que confiam nele devem permanecer entusiasmados. Sua esperança não pode ser abalada. Eles têm que permanecer firmes e acreditando, firmes na promessa de que um dia o pecado vai deixar de tocá-los, e que um dia eles estarão no céu olhando para Deus, e vai se cumprir a palavra. Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, ele está dizendo: eu, meus filhos, não minto. Eu não menti para vocês. Aqueles que estão esperando em mim, permaneçam de pé, permaneçam firmes, permaneçam corajosos, permaneçam trabalhando, permaneçam esperançosos, confiantes no que eu disse, porque ele deixou escrito que ele voltaria, e nós sabemos que ele está voltando para cumprir esta promessa. Glória a Jesus. Continue lendo comigo, observe o que ele fala. Ainda terminando a escritura, ele diz: e assim nós, os que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós. Ele se tornou para sempre
o grande sacerdote na ordem de Melquisedeque. Glória a Jesus. Você, a qualquer momento, estará lá. É isso que ele está lembrando. Você, a qualquer momento, entrará lá. Não mais será pela fé, mas você estará pessoalmente lá, no Santo do Santo, diante de Jeová, as chamas flamejantes. Glória ao Senhor. De Isaías 33. Glória a Deus. O fogo consumidor de Deus. Glória a Deus. Você está sendo forjado para se apresentar diante do teu Pai. Jesus abriu o caminho e as portas para nós voltar para casa. Números 23, 19 a 24. Ele fala assim: quanto à sua fidelidade, quanto à sua verdade, quanto à sua firmeza. Ele diz assim, 19, ele fala: Deus não é como os homens que mentem, não é o ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Quem está pronto? Ai, meu Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Ele está lembrando para nós. Ele está lembrando, de outras palavras, ele está dizendo: eu disse que vocês vão me ver como eu sou. Glória a Deus. Vocês daqui a pouco, em outras palavras, ele está querendo dizer: daqui a pouco vocês estarão olhando cada partícula do meu corpo exatamente como eu sou, perfeito, poderoso, glorioso. Vocês estarão diante da minha glória. Aleluia. Ele está dizendo: eu vou cumprir isto. Vocês estarão comigo. Firmeza de Deus. Ele está dizendo: eu disse que faria, e eu farei mesmo. Eu vou fazer. Eu vou levar vocês para casa. Ele está lembrando da fidelidade. Glória a Jesus. Olha o que ele fala. Tito capítulo 1, versículo 1 a 3. Ainda sobre a lealdade de Cristo Jesus. Ele fala assim: eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem, e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu esta vida antes da criação do mundo, e no tempo certo Ele a revelou na sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim, e eu anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. Glória a Jesus. Ele disse que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse que aquele que beber dele, aquele que comer do pão que ele dá, aquele que beber da água que ele dá, vai ter a vida eterna. E a água que ele dá é a palavra de Deus. O pão que ele dá para mim e para ti é a justiça de Deus, é a obediência, é o temor, é a reverência, é o respeito, é o caminho estreito e apertado, que muitos se perderão nele, mas poucos vão conseguir permanecer em pé. E é estes poucos que o Senhor Deus está preparando agora. Ele está lembrando a nós: eu sou fiel. Em outras palavras, eu sou fiel. Eu sou fiel. Ainda sobre a fidelidade dele. Glória a Deus. A fidelidade de Deus. 2 Pedro, versículo 3, 5 a 10.
Deus falando e lembrando sobre a sua fidelidade, sobre a sua lealdade, ele diz assim, quando ele está ensinando o apóstolo Pedro pelo seu Espírito sobre os últimos dias, exatamente o que estamos a viver hoje. Então Deus começa a lembrar para esta geração, que sou eu e você, ele começa a lembrar que vai haver alguns aqui que serão conscientes das suas escolhas e vão escolher deliberadamente zombar de Deus e vão escolher desprezá-lo. Mas Deus, neste texto aqui, ele ressalta a sua fidelidade para com os santos e justos, para com a palavra dele. E veja o que ele diz: esses zombadores esquecem de propósito, do 5 em diante, que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criadas. Esquecem que a terra foi formada da água, e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu. Ele prometeu. Ele está dizendo: eu não demoro. Eu não demoro. Você sabe o que significa a palavra fiel? Fiel tem pelo menos 3 significados, e daí também vários outros sinônimos. Fiel é a característica daquilo ou daquele que é pontual, exato, não se atrasa, não se adianta, correto, exato, aquele que é digno da nossa credibilidade, aquele que é digno e que nós coloquemos a nossa confiança e esperança, porque este ser, esta pessoa, isto não vai falhar, é digno, merece o nosso crédito. É a palavra fiel. E ele está dizendo: eu não demoro. Eu não demoro, meus filhos. Aí ele diz: pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém o dia do Senhor chegará. Olha a fidelidade. Aleluia. Ele é paciente. Ele vai deixando, e para nós parece que ele está tardando, porque ele é infiel. Mentira. Deus é fiel. É porque ele está sendo justo. Ele está tendo misericórdia, porque ele sabe que a maioria vai ficar. Então ele dá tempo, e durante o tempo ele permite que o Evangelho venha sendo pregado. O Evangelho eterno vai sendo anunciado, e as virgens que estavam dormindo de Mateus 25 são acordadas, e agora elas começam a se preparar. Elas começam desesperadamente a entender que o padrão de Deus é alto, e elas precisam pegar o azeite em reserva. Elas precisam tomar uma posição, firmar os seus braços para a guerra, e elas precisam amar a Deus verdadeiramente. E elas são lembradas de que nestes dias o amor vai se esfriar, mas ele deixou escrito que aquele que permanecer fiel, fiel até o fim, será salvo. Glória a Jesus. Ele lembra que vai haver um povo que permanecerá fiel. Significa dizer que ele vai preparar um povo que vai ficar firme, e este povo vai receber a proteção dele, a guarda dele, o cuidado dele, a atenção dele. A palavra dele vai ser cumprida sobre este povo, porque ele deixou avisado que os ouvidos dele estão atentos às orações daqueles que eu amo, daqueles que são fiéis. Ele está pronto para socorrê-los, e quando eles clamarem, ele os irá socorrer. Ele está perto daqueles que têm um coração contrito, humilde, sincero.
Ele está perto. Salmos 34. Glória a Deus. Deus ajuda aqueles que são honestos. Glória a Jesus. Meu Deus. Observe Hebreus capítulo 10, versículo 37. Ele fala novamente sobre também a fidelidade, mostra a lealdade de Deus. Hebreus 10, 37, ele fala: pois como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Ei, filho, Ele está dizendo: fique firme, firme. Eu não vou demorar. Eu não vou demorar. Ele está dizendo. É isso que Ele está afirmando para mim e para você. A palavra vai se cumprir. Aleluia. Quando nos disserem que há paz e segurança, repentina destruição lhe sobrevirá. Glória a Jesus. O Senhor está me lembrando e te lembrando, filhos: vigilância, 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 vigilância e atenção, firmeza, porque a palavra vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Ele está dizendo: eu não vou demorar. Eu estou voltando. E eu vou encontrar uma noiva pura, uma noiva justa, que vai me ver como eu sou. Eu vou levá-la embora. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo: eu virei, e eu estou chegando. Deus é fiel. Ele está falando para mim, está falando para ti. Observe aqui 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24. Ele fala assim: que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam plenamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que Ele vier, em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Glória a Deus. Ele está dizendo mais uma vez: eu sou leal. Eu não me adianto, eu não me atraso. Eu chegarei no momento certo. No momento certo. Eu vou voltar. Glória a Deus. Senhor, nos ajuda. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, novamente, ele está falando sobre a fidelidade dele. 3:14, ele diz: ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte: esta é a mensagem do amém, isto é, o assim seja. Glória a Deus. Ele fala da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Ele está dizendo: eu sou testemunha, testemunha, e a testemunha fiel de Deus. Ele está dizendo que Ele é firme. Ele está se comprometendo aqui e dizendo para nós que Ele vai sim voltar. Em outras palavras, o que o Senhor está mostrando aqui, esta geração, é isso que Ele está dizendo para nós. A geração que está sendo divinamente avisada, a geração que está ouvindo estes avisos exatamente agora, a geração que vai ser surpreendida em praticamente quase toda ela, não estará de pé diante de Deus. Ele está dizendo para nós que assim como Ele é fiel, esta verdade que eu acabei de falar aqui, que está na Bíblia, que você sabe, vai se cumprir, porque Deus é fiel. Mas também, como vai se cumprir esta verdade, Ele deixou avisado que um grupo chamado Virgem Sábia vai estar pronta, e ela vai subir. E Ele está mostrando para nós: eu sou fiel, filho, e eu estou voltando. Em outras palavras, Ele está dizendo: eu tenho um povo na terra, um povo que é fiel e leal a mim, e eu estou vindo buscar eles. Quem quer estar no meio deste povo? Quem quer estar no meio deste povo? Este é o povo que Ele morreu para levar embora para casa. Glória a Deus. Um povo que o teme, um povo que é justo. Glória a Deus. Ainda sobre a fidelidade dele, Lucas 21.
21:33, falando sobre esta geração, o contexto em que este versículo está inserido é o meu e o teu contexto social. Ele fala assim: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não ficarão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Em outra linguagem ele fala: mas as minhas palavras não passarão. Ele está dizendo: vai se cumprir. Isaías 55:10, e aqui nós vamos encerrar. Ai, Jesus, glória a Deus. Quantos têm certeza do que o que nós estamos ouvindo aqui é uma verdade? Glória a Deus. Aleluia. Ele disse: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Aleluia. Este versículo, ele é um versículo que já indica a resposta. E a resposta para este versículo é que não. Significando dizer que não haverá fé genuína, porque há pelo menos dois tipos de fé. A fé que até o animal tem. Ele acredita quando ele olha para um pedaço de carne que está na mão do ser humano. Ele acredita que aquele pedaço de carne vai vir na boca dele, ou aquele homem vai dar. Isto é uma fé, é acreditar. Mas a fé que Jesus está falando aqui é a fé do livro da Epístola de João, se não me falha a memória, 1 João capítulo 5, que diz lá que os filhos de Deus vencem o mundo. Glória a Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. O mundo, sistema caído, rebelde, tudo que é contra Deus, que se levanta contra Deus, todos os pensamentos, filosofias, tudo que é contrário ao que Deus nos manda executar. Glória a Deus. Ele está dizendo desta fé: aqueles que são os filhos de Deus, eles subjugaram a sua natureza caída, eles crucificaram as suas carnes, as suas consciências carnais na cruz de Cristo. Gálatas 5, versículo 24, se não me falha a memória. Eles estão crucificados e eles andam em espírito. Estes são os filhos de Deus. Eles venceram o mundo. Glória a Deus. Deus diz que no momento que ele estiver voltando, Jesus avisou, ele vai encontrar escassez de fé. Escassez desta fé. Mas ele também deixou escrito: no meio da escassez, ele vai encontrar a noiva pura. Ele vai encontrar um povo arrependido. Ele vai encontrar um povo lavado, remido, purificado pelo sangue, pela água da sua palavra. Um povo que o honra, que o teme. Glória a Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele é fiel. Ele é fiel. Isaías 55, olha o que ele deixou escrito sobre a fidelidade dele, sobre a palavra dele. Ele disse: a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem, sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra, ela não voltará para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo que eu prometo. Glória a Jesus. Fiquemos de pé, meu Deus do céu. Aleluia. Sabe o que ele acabou de dizer aqui? Glória a Deus. Ele disse que a palavra dele vai fazer tudo o que ele prometeu. Glória a Jesus. Ele disse que nestes últimos dias, embora o amor se esfriasse da maioria, o versículo lá está escrito que muitos, significando dizer poucos vão permanecer amando.
E ele deixou avisado que o espírito dele iria ser liberado sobre a noiva pura, sobre os filhos dele. Ele iria encontrar um grupo de pessoas na terra que estaria com o coração quebrantado, humilhado, arrependido. E o espírito dele iria entrar dentro dessas vidas, iria fazer cada uma dessas pessoas sinceras, que escolheram invocar o nome dele, pedir a sua ajuda, cumprindo o que está na Bíblia, porque antes do grande e terrível dia do Senhor, ele falou: e há de ser que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Deus, como ele é fiel, ele tem que cumprir a sua palavra. Quando ele encontra o arrependimento e a sinceridade, ele vem em socorro, e ele manda que o espírito dele desce, entre dentro desses corações, e dê a essas pessoas força para elas vencer o pecado. E elas vão ser encontradas diante de Deus em meio a toda a corrupção desta última geração. Essas pessoas vão vencer as suas más vontades, vão vencer os seus vícios, vão vencer a escravidão que o diabo jogou sobre elas, vão vencer o seu egoísmo, vão vencer o seu orgulho, vão vencer o ódio que eles têm, a impaciência. Eles vão conseguir superar. Por quê? Porque Deus deixou escrito que onde havia trevas vai brilhar luz. Ele deixou escrito que onde havia morte, ele vai trazer vida. E ele está cumprindo isto, e ele está mostrando para nós que a palavra dele já foi enviada, e ele vai fazer tudo o que ele prometeu. Ele vai cumprir, ele está cumprindo exatamente agora na terra. Ele está enchendo um povo de justiça, um povo de temor e de amor, e esse povo tem que ser eu e você. Por isso ele merece nosso amor. Ele mostra para mim e para você: ele está vindo. O amor se esfriou, o ódio aumentou, mas ele está mostrando aqui para nós que, em meio a tudo isso que nós estamos a passar hoje na terra, ele vai nos fornecer a força necessária para nós sobrevivermos. Não vai faltar para os que o temem, os que escolherem o caminho do arrependimento, o caminho da humildade. Não vai faltar o apoio de Deus. Você lembra dos 2 anjos que foram tirar Ló? Quando Ló estava prestes a morrer, quando ele iria morrer, aqueles homens, desde o mais novo até o mais velho, rodearam a casa de Ló. E você sabe. E quando eles a rodearam, eles disseram para Ló: nós vamos fazer mais mal a ti do que a eles. Mostrando ali que aqueles homens, possivelmente eles não iam apenas violentar Ló, possivelmente eles iriam fazer algo pior que isso. Além da violência, talvez eles iam torturar ou matar. Mas escute aqui o que Deus está dizendo. Ele está dizendo isso aqui para você e para mim. Para você que escolheu o caminho da justiça, o caminho da obediência a Deus. Ele está mostrando aqui: você, quando estiver cercado, quando você olhar para um lado e para o outro, é esse o recado dele, porque ele é fiel. Ele deixou avisado: sabe Deus livrar o justo da hora da angústia, livrar o justo da hora do sofrimento e reservar o ímpio para a hora do juízo. Ele está mostrando que ele é fiel. No momento em que eu e você, se nós permanecermos de pé diante do Senhor, se humilhando, implorando a misericórdia dele, ele está mostrando: quando nós não dermos conta, quando os nossos inimigos eles se apresentarem mais fortes do que nós, quando a circunstância à nossa volta superar todas as nossas capacidades financeiras, emocionais, familiares, psicológicas, todas as formas, quando tudo superar, se nós permanecermos em oração, permanecermos se humilhando, implorando a ajuda dele, ele está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo: o sobrenatural dele, os anjos dele serão ordenados
a palavra, a proteção para os que são justos. Vamos orar, o Senhor ama cada um de vocês. Permaneçam firmes, custe o que custar. Ele é fiel, está voltando. Vamos permanecer por Ele. Vamos continuar amando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Façamos cada um o máximo que podemos. O máximo que você pode. Lembre-se, você está partindo da terra. Você está prestes a ver o teu Pai, o teu Deus como Ele é. E Ele vai levar para perto dele aquele que permaneceram fiel. Você está indo para lá. Você está sendo preparado para vê-lo. Glória a Jesus. Vamos orar e implorar ao Senhor para que Ele nos encontre pronto para esse momento. Para que neste momento que nós estamos agora, os últimos momentos aqui sobre a terra, esses momentos não sejam inúteis, porque se chegar aquele dia e aí você não estiver pronto, então nós perdemos o nosso tempo. Se nós perdemos o arrebatamento, do que adiantou a nossa vida? Se nós perdemos o céu, do que adiantou ter saúde? Do que adiantou ter carro, conquistas, honras neste mundo? Paulo disse: se eu esperar apenas nesse tempo presente, sou o mais miserável dos homens. Ore comigo. Peça a ajuda de Deus. Implore a Ele a sua graça. Senhor, meu Deus e meu Pai. Novamente agora, Pai, eu quero juntamente com teus filhos aqui orar. Senhor, eu clamo a Ti a Tua ajuda. Eu clamo o Teu socorro sobre a minha vida, sobre meus filhos, sobre a minha família, a minha parentela. Eu clamo sobre todos nós que aqui estamos. Senhor, por favor, Tu és fiel, Tu és justo, e Tu prometeste apoio, consolo, amparo. Tu prometeste proteção para todos nós. Tu prometeste, Senhor, porque Tu és fiel, Tu és justo, e Tu disseste na Tua palavra, até mesmo quando o Senhor Jesus estava indo para a cruz, o Senhor preparou o sirineu para o ajudar. Senhor, praticamente todos nós, a Tua igreja está na cruz agora. Alguns estão no caminho do Gólgota, já prestes a serem crucificados. E todos nós estamos neste caminho, Senhor. Mas Tu sabes que as feridas, Pai, elas doem. As marcas do combate, as marcas de Cristo doem, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ajuda a todos nós. Ajuda os que podem ainda ser ajudados, para que o arrependimento não saia do nosso coração, para que o temor, Senhor, e a sinceridade, o trabalho das nossas mãos não seja em vão aos Teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por mim e por todos nós. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos ajuda, nos socorre, Senhor. Senhor, cobre-nos com o sangue de Jesus. Peça o sangue de Jesus sobre a tua vida. Senhor Jesus, cobre cada um de nós aqui com o teu sangue. Senhor, limpa as nossas vestes. Faz as nossas vestes alvas, puras, Senhor. Faz o nosso Espírito Santo ante os teus olhos. Senhor, não nos permita trabalhar em vão para ti. Não nos permita enfrentar o sofrimento de Cristo e desistir no meio do caminho, Senhor. Não nos permita ser covardes. Não nos permita estar na galeria daqueles que vão dizer: em Teu nome preguei, em Teu nome expulsei demônios, em Teu nome fiz milagres. Mas Tu vais dizer para eles: afaste-se de mim, vós, trabalhadores da iniquidade, que eu não vos conheço. Senhor, não nos permita estar entre esses, mas que estejamos na galeria. Ai, Jesus, dos heróis da fé, aqueles que Te amaram mais do que tudo, aqueles que escolheram a morte, tendo eles a oportunidade de até mesmo escapar por suas vidas. Eles, para não Te negar, Senhor, eles escolheram a morte. Alguns, Senhor, foram cerrados ao meio, como Isaías,
mas Ele não desistiu de amar-te, de te ser fiel. Ele não parou de anunciar o teu evangelho àquele povo. Tu deste a eles uma missão, Senhor, e Ele cumpriu ela fielmente e pagou com a sua própria vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a te honrar como também Daniel te honrou. Diante dos leões, ele escolheu permanecer fiel a ti, mesmo com as mandíbulas dos leões que estavam prestes a devorá-lo. Ele escolheu morrer, Pai, para não te desonrar. Senhor, nos ajude em nome de Jesus. Estes são dias difíceis, Pai, trabalhosos. Oh, em nome de Jesus, ajuda a todos nós, para que nós não falhemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, socorre-nos, por amor da Tua palavra, por amor da Tua fidelidade. Tu nos prometeste ajuda. Em nome de Jesus, somos totalmente indignos, mas nós te amamos e queremos te amar. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para Cristo Jesus. Aleluia. Tem um recado. As pessoas vai falar alguma coisa? Um recado.